E eu duvido, da mesma forma como eu duvido que um deputado tivesse conhecimento de causa quando ele votou nisso, eu duvido que um senador, sabendo disso, não queira resolver o assunto, não queira fazer uma emenda ou apoiar uma emenda que já foi, dessas que já foram elaboradas, etc. Nós vamos ter daqui a pouco o Ricardo Rodrigues, que faz um estudo muito interessante a respeito do estado de São Paulo em particular, simulando situações de aplicação do Código Florestal, mas, sobretudo, mostrando, em parte, aquilo que o Zé Eli estava falando, como existem áreas que são potencialmente as mais úteis a serem destinadas à preservação e que hoje são consideradas como áreas agrícolas, mas de forma totalmente impróprias para a agricultura, inclusive do ponto de vista da sua declividade. E na exposição que eu vi do Ricardo Rodrigues é muito impressionante você ver certas áreas, ele mostra, olha, a agricultura em São Paulo, que deveria ser uma agricultura tão avançada, olha o que é considerado terra agrícola, quando na verdade deveria ser uma área de preservação. Mas isso também nos obriga a uma reflexão. Porque o trabalho da comunidade científica, que terminou nesse importante livro que eu acabei de mostrar aqui, a capa, ele foi absolutamente ignorado pelos deputados. Então, deve ter havido algum problema, né, de comunicação, porque houve um esforço grande, os principais organizadores da SBPC e da ABC foram lá, tiveram uma sessão no Congresso. Quando o livro saiu, ele foi feito há muita dificuldade para os deputados e para assessorias dos deputados entrarem nesses meandros. Então, não sei se é só isso ou se tem outras coisas, mas o fato é que há uma questão séria que é saber, principalmente quando o relatório do senador Luiz Henrique estiver passando na Comissão de Ciência e Tecnologia, se até lá a SBPC e a ABC conseguem explicar isso melhor para os senadores, sensibilizar os senadores em relação aos problemas que passaram, que eu insisto, grande parte dos problemas que estão no relatório, no PLC 30 e, consequentemente, no relatório do senador Luiz Henrique, eles se devem muito mais ao atabalhamento com que a coisa foi feita, principalmente porque estava essa polarização e os espíritos estavam tão crispados, que parecia que assim tinha que ter a desforra. E nisso, como tem um outro aspecto que acho que é importante lembrar bem da pesquisa científica, aí no caso seria mais na área de ciência política, que não é também, eu citei vários casos, mas acho que eu esqueci um importantíssimo. Quem estava conduzindo as negociações do lado do governo, para ver o que entrava, o que não entrava no relatório, que depois virou o PLC 30, era o ministro Palocci. E ele foi derrubado, ou caiu, exatamente durante essas negociações, provavelmente porque algum desafeto dessa área lançou aquelas informações, bom, e eram verdade, então ele acabou caindo e tal. Mas o fato é que desarticulou completamente a posição do governo e, na sequência, houve uma tensão muito grande dentro do PT. Que vocês lembram que o Paulo Teixeira puxava para um lado, aquele deputado aqui de São Paulo, que é líder, está me escapando o nome agora, puxava para outro. Vacareza, né? Ninguém sabia o que... E, no final das contas, a própria votação, né? O próprio partido principal do governo, que é o PT, rachou nessa questão. Né? Há um perigo de que isso se repita, por isso que o tom da minha intervenção está sendo mais esse. Agora, para não deixar de ligar com a questão. Então, um dos elementos centrais dessa estratégia, que está com esse nome Brasil Maior, que eu acho que a gente deve conhecer, estudar e, eventualmente, debatê-la melhor, porque o Brasil há muito tempo que não tinha algo assim, então, mesmo que tenha problemas, é importante que... É justamente a consciência que ele demonstra do como vai ser importante
nos próximas décadas, essa transição ao que estão, há várias denominações, mas eu acho que uma mais simples é uma economia de baixo carbono. No nosso caso, o que acontece? Nós temos uma matriz energética muito favorável, talvez uma das mais favoráveis do mundo, por enquanto, e no entanto, nós temos dois fatores que nos colocam entre os campeões das emissões, que ambos estão ligados à pecuária bovina. Então, vocês veem a ligação total com o que vem. Claro. Da mesma forma que toda essa operação, em grande parte, mesmo dentro do setor do agronegócio, quem conduziu e quem está conduzindo é a pecuária bovina extensiva e está levando a reboque setores modernos que têm consciência de que o caminho é outro. Da mesma forma, o Brasil só vai deixar de ser um dos campeões das emissões de carbono se o desmatamento parar. Ninguém está imaginando que ele possa parar amanhã, mas nós não podemos, nessa altura do campeonato, aprovar uma lei que vai incentivar o desmatamento. Claro. E, infelizmente, o PLC 30, com o apoio do relatório do senador Luiz Henrique, significaria isso. Significaria, na verdade, um grande incentivo, um impulso novo ao desmatamento, que pioraria muito a situação. Mas, no momento, esse desmatamento, que é consequência da pressão, principalmente da pecuária extensiva, representa quase 75% das emissões de dióxido de carbono. Some-se a elas o fato de que a pecuária é responsável por 60% das emissões de metano e mais 43% do óxido nitroso. E 60% de tudo que se desmatou na Amazônia até hoje é pecuária. Então, vocês veem que a soma é... Então, mas mesmo quando não é diretamente a pecuária, o ciclo que faz, claro, você sempre vê que o vetor é a pecuária bovina. Então, o problema é o seguinte, o Brasil está meio que numa encruzilhada, que é o seguinte, uma é isso aqui, o plano do governo, o plano Brasil Maior. Quer dizer o seguinte, nós temos que ir para o caminho da economia do conhecimento, intensiva em conhecimento, intensiva em informação, e, portanto, temos que levar muito em conta o fato de que o Brasil, mesmo tendo uma matriz energética favorável, deve mudar a sua posição como... E, ao mesmo tempo, uma pressão muito grande dos setores que tradicionalmente são de uma economia intensiva, não em conhecimento, mas intensiva em recursos naturais. Se você puder ficar mais um pouco com a gente, nós estamos aqui no telefone com o Ricardo Rodrigues, professor da Exalc e um dos pesquisadores que mais se destaca nessa área nos últimos tempos. Eu tive com o Ricardo Rodrigues num evento público recentemente, em que eu tive o privilégio de assistir a uma exposição dele, justamente mostrando algumas coisas que eu mencionei aqui agora há pouco, como, por exemplo, a tese básica que ele defende é que seria possível aplicar a legislação atual referente aos 20% de reserva legal, desde que somada com a APP, no estado de São Paulo, com um prejuízo para o sistema produtivo muito baixo. Essa tese é frontalmente atacada por vários colegas nossos, sobretudo colegas do Instituto de Economia Agrícola. Nós estamos tentando trazer esses colegas para participar desse debate, estamos em contato com eles para ver se a gente consegue trazer esse debate aqui para o ar. Ricardo, você está aí com a gente? Tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo bom? Então... Eu só vou poder ficar mais uns 10 minutos. Tá, então, ó, o Ricardo está escutando baixo. Deixa eu pegar aqui, eu tô pegando aqui o microfone. Então, eu queria começar a nossa conversa, aproveitando aqui a presença do Zé Eli, com a seguinte pergunta. Você acha que o que está em questão agora na discussão, os pontos importantes a serem conquistados podem ser conquistados
a partir de modificações no texto de lei que está sendo discutido agora no Senado, ou seria imprescindível que mudasse completamente a lógica do raciocínio para que essas conquistas ocorressem? Eu preciso que você repita, porque eu estou escutando bem baixo, eu escutei algumas partes eu não escutei. O que eu estou querendo saber é o seguinte, uma das coisas, você está me ouvindo agora? Melhor? Melhorou. Tá. Uma das coisas que muita gente diz é que o Código Florestal, tal como ele existia, agora virou o projeto de lei vindo da Câmara número 30, o Código Florestal, tal como ele existia, ele é tão antiquado, mas tão antiquado, que tomá-lo como ponto de partida para uma lei de florestas compatível e necessária para o que as exigências do século XXI no Brasil, que isso é praticamente impossível, que seria necessário ter um outro ponto de partida. Qual é a tua opinião a respeito disso? Agora você melhorou bem. O final eu não escutei, mas se eu entendi, você está falando se ele está tão antiquado que não adianta tomá-lo como ponto de partida para essa discussão, é isso? Claro, por exemplo, o fato de você ter a ideia de que certas regiões têm uma porcentagem fixa, 20% de necessidade de manutenção de área florestal. Isso é compatível com uma sociedade moderna em que você pode localizar onde estão as áreas necessárias, passíveis e mais úteis para serem florestas e as mais úteis para serem agricultura? Será que você generalizar 20% não é você subestimar a capacidade que a pesquisa científica tem de dizer precisamente onde tem que preservar e onde pode produzir? Entendi. Essa é uma questão bem interessante. Você tem razão, essa questão de estabelecer um número fixo para regiões do Brasil, né, 20% em todo o Sudeste, Sul, Nordeste, 35% no Centro-Oeste ou 50%, 80% na Amazônia, é complicado, mas uma questão que tem mostrado muito claro é que os dados, quando a gente trabalha com a questão ambiental, você ter na cobertura, na paisagem, algo em torno de 30% de cobertura florestal, o que representa isso? Se nós fizermos a composição do código atual, que temos aproximadamente de 8% a 10% de áreas de preservação permanente, mais os 20% de reserva legal, isso daria em torno de 30% de reserva legal na paisagem. É um número que tem se mostrado na pesquisa como um dos melhores indicadores, o mínimo necessário para a manutenção da biodiversidade remanescente. Então, esse é um dado bastante interessante. Menos de 30, você tem uma queda muito grande da diversidade. Você perde muitas espécies por perda de habitat, por todas as consequências dessa ausência de formações naturais. Mas como outro aspecto que eu acho que é importante nisso, eu trabalho com esse programa de adequação ambiental de propriedades rurais há mais de 20 anos e dificilmente nós encontramos propriedades rurais que, analisando tecnicamente, elas usam mais que 70%, 72%, 73% da sua área com atividade de produção. Então, isso já hoje, mesmo sem cumprimento do código, mesmo não estando cumprindo o código, essas propriedades rurais, e eu estou falando algo em torno de 5.000, 6.000 propriedades rurais que nós analisamos em todo o Brasil, desde pequena, médias e grandes propriedades, a ocupação média é em torno de 70% a 72% de área agrícola, ou seja, teoricamente, essas propriedades poderiam estar cumprindo o Código Florestal, já que nós temos em torno de 8% a 9% de área de preservação permanente, mais os 20% de reserva legal. Ou seja, as propriedades poderiam estar usando hoje em torno de 70% a 72% da área agrícola.